Nós estamos nesse momento recebendo o secretário municipal de Agricultura, o Gildomar Avrella, popular Gil da Empaer, que gentilmente atendeu o nosso chamado, nosso pedido mais uma vez para falar sobre como está o cenário agrícola aqui do nosso município. Haja visto que ainda não estamos tendo chuvas regulares, mas a gente então trouxe aí o Gil para trazer informações de como está o nosso cenário agrícola, como é que o agricultor está vendo essa situação. Gil, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Dirceu, bom dia aos ouvintes, é um prazer sempre estar atendendo ao seu pedido e vir aqui nesse espaço, nesse momento, utilizar do meio de comunicação da rádio, para levar informação ao cidadão, aos munícipes, sobre assuntos variados e hoje assuntos aí que vem também de encontro à situação momentânea aí, que é os plantios e principalmente da cultura da soja no município de Canarana. Gil, na sua avaliação, o clima, como é que está esse ano de 2025? Já choveu o suficiente para o agricultor fazer um plantio confiável? Como é que você está avaliando? Porque temos informações de que aqui na região, né, até tive conversando aí com o Jason, o pessoal da Meta, que temos um acumulado de apenas, é claro que as chuvas variam bastante, mas de apenas 150 milímetros aí no campo da Meta. É isso mesmo, é um ano muito atípico, sabendo que a gente está numa situação de laninha. Nós temos regiões aqui dentro do município de Canarana aí que ultrapassou 300 milímetros de chuva. Sim. Tá? Teve muito problema de erosão, excesso de água em momentos curtos, mas de modo geral a distribuição das chuvas no município, e isso também é na região, ela está muito mal distribuída, tá? E uma situação de risco iminente, baixos volumes de chuva, baixa umidade no solo já, e muitas áreas da cultura da soja. A gente está falando aqui principalmente a cultura da soja, que é o nosso carro-chefe no município, muito problema já de escaldadura em soja devido ao calor, tá? Então assim, é uma situação, a gente até não gosta muito de falar nisso, né, Dirceu, porque todo ano é um problema, o produtor vem enfrentando situações, não basta os outros problemas, né? Sim. Então nós temos mais a condição climática, porque hoje o agro, ele é uma indústria a céu aberto, mas Canarana, ela enfrenta uma situação, ainda, eu te falo assim, ela não é grave, mas se a chuva não vir esta semana, aí nós teremos uma situação extremamente de dificuldade, principalmente para o produtor, aquele produtor que plantou na semana que passou esperando a chuva vir, e nesse final de semana a chuva não veio. Então, sim, assim, a situação a cada dia que passa ela se agrava, e isso vai dar um reflexo extremamente grande, pensando na segunda safra, no plantio de safrinha, vamos dizer assim, que para nós consideramos uma segunda safra. Canarana vai sentir esse reflexo extremamente grande aí. Gil, ocorreram replantios ou pode ocorrer replantio ainda aqui em Canarana da soja? Alguns replantios ocorreu, né? Então, em virtude dos primeiros plantios que foram feitos e a chuva veio, foi feito o plantio, depois a chuva acabou cortando, então essas bordaduras e tudo mais foi feito replantio. Agora, replantio mesmo vai acontecer se essa chuva não vir esta semana. Então, uma situação, e esse é um problema grave, né? Então, e se não bastasse, a gente vê algumas áreas de soja que a cultura ela antecipou a floração, né? E isso é fisiologia. A planta entende que há falta de chuva, mas ela precisa deixar descendentes, ela está sofrendo um estresse hídrico, então ela está antecipando floração. Já tem lavouras nessa situação? Já tem lavouras nessa situação, então assim, precisa de chuva, urgentemente precisa de chuva, de modo geral, bem distribuída, chuva calma, para que a gente possa salvar. E aquilo que eu te falo, essa semana vai ser crucial. Se a chuva vir, beleza, não vai precisar o replantio. Agora, se a chuva não vir esta semana e vir um pouco mais tarde, aí vem toda aquela fase de replantio, e aí automaticamente já afetou as culturas de segunda safra aí, que é milho, gergelim, sorgo e tudo mais aí. Gil, e diante de um possível replantio, como que você vê a situação financeira do agro? Olha, Dirceu, eu te falo assim, a cada dia que passa, me parece que o agro ele
ele é mais penalizado, tá? Eu tenho visitado alguns produtores e a gente percebe que o lado emocional do produtor também já está um pouco afetado, sabe? Então, assim, o recurso financeiro, o dinheiro, o subsídio sumiu. Não existe o dinheiro, né? Então, o produtor, ele está à mercê, está gastando suas economias. Queimando a gordurinha. Queimando as últimas gorduras que se tem. E falo para você, este ano, e você vai ver para o ano que vem, uma selecionada de produtores extremamente grande. Mais uma leva de produtores que ou vão arrendar suas áreas, ou vão repensar as suas atividades para o próximo ciclo, em virtude de que problema igual esse é aquilo que eu te falo. A chuva, ela é bem-vinda em todo momento. Mas numa situação dessa, onde ela atrasou, onde o custo de plantio desse novo ciclo da soja, ele está de 4 a 6 mil reais por hectare. Então, assim, e onde há problema e onde vai a possibilidade de replantio, então só agrava a situação. A cada dia que passa, ela vai aumentando as despesas e fazendo um reflexo na economia do município, que a gente, quando virar o ano, quando começar as colheitas, a gente vai perceber que o volume vai ser menor, né? Possivelmente a produção, ela está afetada, né? Mesmo que normalize as chuvas. Imagina você uma soja plantada aí no final de setembro, né? Hoje com aproximadamente 60 dias um ciclo da soja aí desenvolvendo, fase vegetativa, ela já está iniciando uma fase de floração antecipada, né? Então, assim, essa soja vai produzir o potencial esperado? Ela não vai, né? Isso vai dar reflexo para nós no município como um todo. E agora imagina o produtor que investiu suas esperanças aí e aí você vê a situação financeira do próprio país, né? O recurso do crédito rural, o seguro agrícola, enfim, é um monte de dificuldade que agora vem. Basta faltar a chuva e isso afeta novamente todos os produtores e toda a classe aí da economia, que eu falo, a economia do município, ela vai sentir esse impacto aí. E como você disse, né, Gil, o investimento no agro ele é alto, né? O custo por hectare está altíssimo. E diante desse preço que está sendo praticado agora, a margem de lucro ainda do agricultor no quesito soja fica mais apertado ainda, né? Mais apertado, porque assim, a esperança era que os custos, do jeito que estavam, o produtor precisava melhorar então a produtividade por hectare para manter uma margem. E aí a chuva não veio. Já deu uma quebra. Aí agora é torcer, vamos empatar, vamos tirar uma margem mínima para sobreviver e botar esperança na cultura de segunda safra. É assim que funciona. Mas é preciso o produtor hoje ter muita cautela, pensar. Eu sinceramente penso assim, se tiver que fazer um replantio de uma área de soja, é interessante pensar talvez se a cultura de segunda safra ela não seja mais vantajosa nesse momento. Sabemos também que já tem produtores que estão cancelando propostas de plantio de segunda safra. Estão cancelando. Também isso? Também já está acontecendo, é um reflexo, né? Um reflexo disso aí. É um reflexo, o produtor vai tentar se segurar, né? Então, ele vai tentar evitar as contas futuras, mas já está acontecendo aí cancelamento de propostas de plantio de milho, culturas de segunda safra, aí já está acontecendo no município aí. Gil, isso acontecendo, vai acontecer, isso vai acabar gerando um efeito dominó, ou seja, o agricultor vai diminuir a área de plantio, vai deixar de investir no agro, vai deixar de comprar máquinas, a indústria vai ter que diminuir a fabricação de máquinas, ou seja, aquele efeito dominó vai estourar lá naquela ponta lá que é a geração de emprego também. A gente tem observado isso. O produtor praticamente esse ano poucas as máquinas novas que estão rodando no campo aí. Poucas máquinas. Já houve já segurou, né? A gente conversa com alguns representantes comerciais, os vendedores. Então, assim, não está fácil, está difícil. É um ano de muita dificuldade. E esse ciclo não vai parar logo, ele vai continuar. Esse ciclo, a gente acha que
que isso é momentâneo, não é. Isso é perceber a situação brasileira, vamos dizer assim, a situação mundial. Esse ciclo ele não vai passar tão cedo. E logicamente, imagina aquele funcionário que ele tem uma percepção que ele vai, e todo ano ele recebe um prêmio de produtividade da soja, desempenho e tudo mais, ele for menor esse ano, né? Vai refletir na cidade, porque esse recurso é gasto no comércio local. Então, assim, é uma cadeia. Onde dá problema no agro, vai refletir diretamente no setor urbano, e isso vem postos de combustíveis, mecânicas, venda de máquinas, venda de insumos, o mercado, enfim, lojas. É uma situação, é difícil você vir no rádio, você ter, talvez a gente numa conversa, né, Dirceu, antecipar essas situações, mas a realidade é essa, né? Então, vou dizer assim, o risco é iminente, tá? E ainda os combustíveis, como estão altíssimos, né? O diesel, por exemplo, está a um preço absurdo, né? Assim, e toda a máquina agrícola, ela precisa do combustível. É uma coisa que não tem escapatória. É diferente eu, por exemplo, se eu não tenho uma condição de comprar uma gasolina hoje para o meu carro, eu deixo ele parado. A máquina agrícola não pode parar. Sim. O pulverizador, ele tem que trabalhar. Um pulverizador agrícola, para você ter uma ideia, ou o próprio produtor rural, a gente poderia, mas então ele pode ficar parado. Como que vai ficar parado? É preciso fazer o controle da erva daninha. Sim. É preciso fazer o controle das pragas. As pragas, elas não querem saber se está chovendo ou está sol. Se é feriado, se não é feriado. Não, elas vão atacar a cultura. Então é preciso rodar, é funcionário trabalhando. Então, assim, um recado que eu posso deixar para os produtores: é um momento difícil, o sindicato rural está aí, né? Então, assim, a turma do sindicato rural está empenhado, passa muita informação, é uma turma que transmite também uma certa segurança e informações jurídicas para esses produtores. E lembrar também para os produtores, se for de interesse de cada um, acredito que essas áreas de soja que foram plantadas talvez tenham seguro. Lembrar que o município de Canarana está com um decreto de emergência. Quando eu fiz solicitei ao prefeito municipal o decreto de emergência pelo período proibitivo de fogo. Sim. Se não me falha a memória, tem uma cláusula lá que preserva também essa parte das lavouras de seca iminente. Né? Então, talvez esse seja um documento aí que vai dar amparo para alguns produtores, caso essas áreas tenham seguro, né, para poder já acionar e tomar as providências cabíveis. Gil, você montou uma equipe bacana aí para fazer um trabalho de qualidade, mostrando um serviço de qualidade ao longo desses 11 meses que você está na gestão desta pasta da Secretaria de Agricultura. Você convocou aí 5 agentes para fazer o trabalho de busca, vamos dizer assim, uma garimpagem no interior do nosso município, para fazer um levantamento detalhado, o que nós somos, o que nós temos, o que produzimos, enfim, um trabalho que traz muitas informações. A Prefeitura Municipal disponibilizou 4 veículos, né? 5, na verdade, 5 motos para vocês fazerem esse trabalho. 4 vão a campo e 1 fica à disposição aqui na cidade. Como é que você vem vendo os resultados de tudo isso? Olha, Dirceu, 11 meses em frente à gestão, junto ao prefeito Wilson e a vice-prefeita Madelaine, em frente à Secretaria de Agricultura, mas na verdade, assim, foram 90 dias, 3 meses de transição, onde a gente teve que fazer todo um trabalho de levantamento, de saber quais que eram as condições reais que a Secretaria tinha, o que nós estávamos recebendo. Então, praticamente, nós começamos a trabalhar 9 meses. Né? Então, 9 meses de trabalho, falta ainda o mês de dezembro para completar. Mas os agentes de desenvolvimento rural, essas pessoas que foram contratadas, pessoas da comunidade, isso aconteceu depois da FEICAM. Tá? Então, assim, o que acontece? Quando a gente assumiu a Secretaria de Agricultura, e isso já vinha do Serviço da Extensão Rural, eu sempre falava que nós precisávamos de uma oportunidade no município a qual a gente pudesse conhecer mais e melhor quem são as pessoas, quem são os produtores do município de Canarana. Sim. E nós começamos esse trabalho que iniciamos de junho, julho para cá,
nós tínhamos a primeira etapa, a meta era 220 famílias. Tá? Então, assim, quando a gente assumiu a gestão da secretaria, nós tivemos que fazer um plano de trabalho. Nós elaboramos um plano de trabalho. Nós temos metas para cumprir, né? Então, e uma delas é os agentes de desenvolvimento. E esse trabalho de buscar a meta de 220 pequenos produtores, nós vamos iniciar pelos pequenos produtores para depois, gradualmente, a gente chegar até o agro, né? Conhecer mais os produtores do município. Aí o que acontece? Nós botamos uma meta de 220 famílias, contratamos então 4 agentes de desenvolvimento rural, adquirimos 5 motos. Essas pessoas, elas trabalham com motos. Uma moto, ela fica à disposição na Secretaria Municipal de Agricultura. Até essa moto que está à disposição na Secretaria, ela vai servir também para a Secretaria Municipal de Saúde para entrega de medicamentos em casa. Né? Então nós vamos, é uma força-tarefa, um ajuda o outro e é assim que funciona. Mas os resultados oficiais dos agentes de desenvolvimento rural, dessas 220 pequenas propriedades que já foram na primeira etapa cadastradas, nós vamos fazer agora no mês de dezembro a entrega oficial dos números, dos dados, e é impressionante, né? O que nós temos de situações que era o que eu buscava para a gente poder criar uma política pública municipal enlaçada com política pública do Estado e também federal. Nós precisamos entender quem é o nosso público, o que nós temos de potencialidades, mas o que nós temos de problemas para resolver, tá? Então nós temos os números, Dirceu, e é gritante, viu, a situação, e confirma um dado que eu vou antecipar aqui, que eu falava sempre, que a agricultura familiar de pequeno porte, ela está envelhecida. E os dados mostram novamente isso que eu já venho falando há mais de 5 anos. E a juventude não está se interessando? A juventude não. A juventude, você praticamente, nos dados que a gente buscou nessas 220 famílias, as 220 famílias têm em torno de 25, 30 famílias do setor urbano que produz produtos, hortaliças no setor urbano. A juventude, quando você vê os números, praticamente ela não existe. Você não se conseguiu mapear, né? Então é uma situação preocupante. Então é a partir disso que a gente vai agora, no virar o ano, nós vamos ter uma atenção, nós vamos saber como que nós vamos atender essas demandas. Já estamos fazendo uma força muito grande, investimentos, consertar tratores para prestar serviço para essas famílias de máquinas, né? Então, famílias aí que são extremamente agradecidos pela gente, porque nunca tinham recebido um trator para trabalhar, uma chacrinha e tal. Nós estamos fazendo, com toda a dificuldade nós estamos fazendo. E eu tenho uma meta: o produtor pediu o serviço de manhã, à tarde tem que ir. Essa é a minha meta. Então o cidadão precisa ser atendido, e mais ainda sabendo desses números, sabendo da real situação. Então tá no plano de trabalho. Tanto que o nosso plano de trabalho também foi, a gente enviou para a Câmara Municipal de Vereadores 2 programas. Não sei te confirmar, Dirceu, se ela foi aprovada ou não, mas ela foi para discussão na Câmara de Vereadores. Um deles que é o Plano Municipal da Agricultura Familiar. Nós tivemos que, juntamente com requisitos da política do Estado, um plano de agricultura familiar para 12 anos. Está em análise pelos vereadores. E o outro programa é o Porteiro Adentro. E isso foi baseado no trabalho dos agentes. 220 famílias, nós temos mais de 44 quilômetros de estrada de chão de ruim para péssimo, dentro das pequenas propriedades. Tudo ainda precisa ser feito. Precisa ser feito. Então levamos na Câmara de Vereadores um programa chamado Porteiro Adentro, onde o Poder Público Municipal nos autoriza a utilizar as máquinas, patrola, rede escavadeira, caminhão caçamba, rolo compactador, para fazer esses trabalhos. Cascalhamento, aplanamento, dar condições para essas famílias. Então é um pouco do que agora, dezembro, a gente fecha isso tudo e você vai ter com mais detalhes essas informações aí. Sim. Gil, sobre ainda o clima, eu queria rapidamente aqui passar uma informação, já que estamos falando da soja, de clima. Eu até deixei passar, demorei um pouquinho para passar, mas vamos aqui ouvir aqui informações, enquanto você toma um golinho de água, sobre o clima, as previsões que tem para a próxima semana.
Conferindo então a previsão do tempo para todo o país nos próximos 15 dias, chuva mais volumosa, principalmente no Matopiba, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mais de 50 a 100 milímetros do período. Atenção especial para o Rio de Janeiro, onde pode ter aí alagamentos e também deslizamentos de terra. Quando a gente olha de 27 de novembro a 1º de dezembro, o tempo volta a ficar mais úmido no oeste do Paraná, oeste do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. 50 milímetros de chuva no período, com a chuva se mantendo, principalmente no centro-sul do Pará, Acre e também no estado de Rondônia. E para o último período, de 2 a 6 de dezembro, praticamente contemplando a primeira semana, novamente chuvas de 100 milímetros avançando para Mato Grosso, Matopiba e também para o centro-norte de Minas Gerais. Então, né, Gil, são previsões até otimistas, né? E que de repente pode até resolver esse problema que a gente vinha falando, né? Exatamente, é aquilo que nós falamos. Essa chuva de tá prevista para essa semana precisa chegar, é urgente e só agrava, né? Então a situação somente se resolve com bons volumes de chuva, e essas chuvas elas precisam a partir de agora então elas ser permanente. E lembrando que talvez a gente corra o risco de janeiro, fevereiro ser o Laninha, e aí a gente ter volumes excessivos de chuva na colheita. Então corre muito esse risco ainda. Na sua avaliação, Gil, como é que fica a situação do agro, como você disse, mais nos interiores, para o escoamento da produção? Caso venha aí um grande volume de chuvas, como é que está a estrutura logística? Olha, eu tenho visto assim um trabalho incessante, né, de consertar e arrumar as estradas do município, pontes de concreto, tubulações, levantamento de estradas. Canarana está se preparando, e isso é importante. Alguns armazéns novos já instalados no município, isso vai fazer com que encurta essa transição de caminhões nas estradas, né, o encurtamento de viagens. Então assim, o município está se preparando. Sim. O município ele tem que se preparar, na grande verdade, né? Canarana precisa, logicamente, para o agro do município, que é uma área do município que ainda vai virar lavoura. Sim. Nós precisávamos pelo menos mais uns 2, 3 armazéns instalados no município de Canarana com uma capacidade de secagem grande. Uhum. Né? Então aí resolveria o nosso talvez congestionamentos de pátio em armazéns. Mas não mais, aquilo que eu te falo, eu acho que através da Secretaria Municipal de Obras, eu tenho visto algumas ações também aí do consórcio, que é o CODEMA, também já estão arrumando algumas estradas, se preparando. O momento é agora, né? Então, porque a possibilidade de volumes de chuva em janeiro, fevereiro é inevitável e é extremamente grande, e tem que estar preparado nesses momentos aí. Gil, você tem observado como é que está a questão? É claro que diante desse estresse hídrico que já vem provocando uma quebra, como é que está o ataque de pragas das lavouras? O agricultor está tendo muita despesa? Quando a gente fala em controle de pragas na lavoura, todo ano a mesma, o procedimento é o mesmo. Uhum. A tecnologia hoje de inseticidas, a tecnologia de aplicação para atingir o alvo é extremamente eficiente. Uhum. Hoje nós temos os chamados os veneneiros, que são os operadores de equipamentos, são pessoas, são meninos aí qualificados, são peças fundamentais dentro das propriedades. Hoje a situação que a gente vivia aí, eu cheguei aqui em Canarana em 2012, a gente vivia aí situações de ataque de pragas extremamente violentas na soja. Aí a tecnologia de soja, da soja transgênica foi evoluindo, mas também as moléculas de inseticidas evoluíram. E o que me chama a atenção, um grande número de uso de produto biológico nas lavouras. Biológicos. Eu lembro o tempo de criança, e acredito que você também, Dirceu, quando nós fazíamos na época, ensinado pela Imater, fazer o baculovírus. Quem que imaginava que 40 anos depois, isso daí ia se tornar um nicho de mercado extremamente competitivo a nível mundial, isso. Então, Canarana, os produtores estão preparados, e digo assim, o produtor hoje, em termos de pragas, eu não me preocupo. Eu me preocupo um pouco talvez a resistência de plantas daninhas a herbicidas.
temos casos de produtores aí que estão capinando aí capim aí no meio da soja aí. Sim. Apelaram para enxada, né? O herbicida, essas plantas elas são extremamente resistentes. Mas te falo que logo vem herbicidas, moléculas de herbicidas também novos, e vem de encontro ao produtor, porque às vezes o custo da produção, os insumos para produzir essa soja, ela acaba sendo um pouco maior, mas é porque os produtos também eles têm uma eficiência maior. O que às vezes judia o produtor é o mercado, a commodity, o valor por saca, por quilo da soja, que é muito baixo nesses momentos. Então é momento de ter cautela. O produtor também, ele está de parabéns, porque é calendarizado, a eficiência no agro é extremamente grande, né? Então assim, é o momento de aplicar, é o momento de fazer as aplicações, é no horário certo, é no horário correto, as informações repassadas pelos engenheiros agrônomos responsáveis. Cada fazenda tem o seu RT, que tem que ter seus responsáveis, o técnico. Sim. Então é extremamente eficiente e a turma está de parabéns. E municípios igual Canarana evolui graças ao agro. 57,5% do PIB municipal vem de origem do agro. Então nós temos que defender essa bandeira. São situações e momentos difíceis, né? Mas o produtor ele sabe do momento de travar uma soja, para manter um custo de produção mais fixo e não ficar muito à mercê do mercado. Então é preciso tomar muita cautela nesses momentos aí. Gil, ainda um último tema, ainda sobre a questão da agricultura familiar, né? Está sendo realizado agora pelo município essa Feira da Praça, que é uma feira que realmente aprovou, o pessoal aplaudiu, gostaram muito da ideia, e como agora estamos no período da chuva, ela deu uma trégua agora também de ser realizada devido à falta de uma estrutura que já está em projeto para ser construída aí na rua em frente à Prefeitura Municipal. Um projeto muito bonito, grande. Mas como é que você vê agora a questão da agricultura familiar? Então, durante essa trégua aí da Feira da Praça, a agricultura familiar, como é que você está acompanhando? Está havendo uma evolução? O agricultor está começando a se sentir mais motivado? E como é que eles vão comercializar seus produtos agora? É lá na Feira do Produtor? Como é que fica? Assim, a feira na praça, o secretário Sônia Indústria e Comércio, ele coordena isso e foi um pedido do prefeito municipal para que esse período da chuva aí fosse segurado o evento. Mas vai voltar, eu acho que é um evento gastronômico, na verdade, aqui na praça. Sim. Mas assim, hoje a sociedade ela pode passar na feira do produtor tradicional. A gente fez investimentos lá, cercamos, né? Só falta instalar os portões, toda uma infraestrutura daquele barracão. A gente, aos poucos, nós estamos remodelando tudo aquilo lá, dando condições aos feirantes. Eu tive o privilégio de receber muitas e muitas mensagens daquelas pessoas que estão lá todos os domingos fazendo suas vendas, que é pela primeira vez que se teve um olhar diferente para aquelas famílias que estão lá trabalhando no domingo. Nós estamos dando as condições necessárias, e logicamente aquele espaço, nós temos algumas ideias, se utilizar mais vezes durante a semana aquela estrutura, né? Principalmente agora que ela vai estar toda fechada, dando condições para essas pessoas poder trabalhar e entrarem dentro desse espaço com mais segurança, né? Então, mas Canarana, o pequeno produtor, essas pessoas que elas estão produzindo as hortaliças, que estão produzindo frutas, que estão produzindo o queijo, o mel, nós temos uma política de agroindústria extremamente grande. No início da gestão aí, a meta nossa era bater e formalizar 10 agroindústrias no município, e elas estão praticamente prontas, 10 agroindústrias. Por que eu falo agroindústrias? Porque isso dá um reflexo extremamente grande, tendo uma agroindústria que ela vai fazer a compra da fruta para transformar em polpa, tendo uma agroindústria que vai produzir leite e transformar em queijo, ela acaba criando novas cadeias de negócios dentro do município. Sim. E essa é a nossa meta.
Mas lembrando que esse evento que acontece na praça, ele é mais, a gente percebeu que é mais gastronomia. As pessoas que vêm na praça, elas vêm para fazer o consumo de alimentos ali na praça. Sim. Então é um modelo diferente, mas a praça ela vai passar por uma estruturação. Então assim, existe um projeto aí que vai fazer uma cobertura naquela rua toda ali. Então ela vai remodelar. E nós temos metas sim, por exemplo, os feirantes. É a gente trazer momentos e pontos de venda mais distribuídos no município de Canarana. Porque além disso, esse trabalho que a gente fez com 220 pequenas propriedades no município, nós também já estamos fazendo o estudo e passando em todos os mercadinhos do município. Nós estamos fazendo um levantamento, o que se compra e o que se vende de frutas, hortaliças, se é comprado, adquirido do município de Canarana ou se vende fora. Nós temos, já estamos com 8, 10 pesquisas já levantadas isso. Isso é para nós ter um parâmetro, onde nós podemos focar. Por exemplo, eu posso incentivar a produção da hortifruti no município e eu vou vender onde? Eu vou saber os mercados que compram de fora. Então é nesse que a gente vai fazer o nosso foco de trabalho. A merenda escolar também se inclui nesse programa, Gil? A merenda escolar é nosso carro-chefe. Hoje nós temos que atingir, agora a partir de 1º de janeiro, a meta é 45%. 45%. Do alimento escolar tem que ser adquirido dos produtores familiares. Então assim, a merenda escolar, quem trabalha ela, a gente incentiva ter uma cooperativa organizada de pequenos produtores. Sim. Onde o presidente é o Valdir, da Primeira Agrovila. Ele coordena esse trabalho aí, desde carne para merenda escolar oriunda da agricultura familiar. Por exemplo, carne bovina, toda desossada, toda preparada, vai para merenda escolar, o abate é feito com inspeção municipal. E a mesma cooperativa, por exemplo, agora nós estamos no enfoque, o pão, a bolacha, ela tudo é fornecido pelo pequeno produtor via cooperativa, e da cooperativa vai para a merenda escolar. Então é organizado um circuito. Além disso, a gente também já começa a atender os outros municípios da região, através de Canarana, né? Sim. Gil, por exemplo, aqui em Canarana, a agricultura familiar, ela é rentável, né? Por exemplo, que eu vejo, parece que desculpa, eu desconheço, mas a produção, por exemplo, de moranguinho, é uma profissão também rentável, né? Sim, porque tem a demanda. Mas para você fazer uma produção de moranguinho, por exemplo, a própria melancia, melão, nós precisamos das pessoas qualificadas, as pessoas certas para isso, tá? E só para você ter uma ideia, nessas 220 famílias que a gente fez o levantamento, nós não conseguimos identificar para esse tipo de cultura, né? Aquela pessoa que tem aquele perfil de produzir um moranguinho, produzir uma cebola, produzir um alho, que pode alface, rúcula, essas coisas, tem produtos orgânicos, exatamente, existe, né? Agora nós precisamos melhorar a qualidade desses itens. Sim. E quando a gente fala em melhorar a qualidade, nós temos que melhorar também a estrutura desse produtor em termos de conhecimento. E aí chega na barreira que eu sempre falo, aí nós temos uma classe produtora envelhecida. Esse é um gargalo, né? Então, mas existem maneiras. Mas quando você pega a couve produzida, a rúcula produzida, o temperinho, a salsinha, a cebolinha, é extremamente saborosa. Quando você pega uma cebolinha, coisa que vem do Ceasa de Goiânia, e você compara com a cebolinha produzida em Canarana, é diferenciado. Então é isso que a gente vai pontuar. A gente chama esses nichos de mercado. Nós vamos aperfeiçoar isso, utilizar o conhecimento desses produtores rurais com uma idade já avançada, vamos dizer, aposentados, utilizar o conhecimento deles, a ajudar a melhorar a estética desses produtos. Sim. E botar na gôndola aí da feira, outros pontos da feira, e nos pequenos mercados, principalmente nos bairros aí onde que a gente... Porque a gente pensa assim, um pequeno mercado que ele está instalado lá no bairro, por que não melhorar os produtos que estão sendo vendidos lá no bairro, para a população ter acesso lá no bairro? Sim. Sabe? Porque às vezes a gente foca principalmente os grandes mercados do centro da cidade,
mas não é isso. A nossa visão é diferente, é nós chegarmos onde a população está e levar, por que não a população lá do bairro ter uma goiaba para consumir lá, comprar lá no mercadinho do bairro, ter um temperinho verde lá, ter uma abobrinha lá no bairro, sim, sabe? Então esse é a nossa meta, essa é a nossa estratégia, enquanto tivermos à frente dessa gestão da secretaria, nesse modelo que nós vamos trabalhar e poder atender a população. Muito bem, Gil, muito importante a sua explanação, muito importante as informações, e eu deixo o microfone à sua disposição para finalizar. De repente, algum assunto que você gostaria também de comentar e talvez eu não perguntei, fique à vontade. Não, Dirceu, o que nós tínhamos em vista era isso mesmo, e só para antecipar então para você, a gente vai ter logo os relatórios desse todo esse trabalho, sim, que a gente tem feito, e dizer que eu estava esquecendo o viveiro municipal. A gente que implantou um novo viveiro municipal, já temos mudas de nativas, de plantas aí para serem entregues aos interessados, tem todo um protocolo que tem, sim, que fazer as fichas de encaminhamento. Mas eu quero agradecer o momento, agradecer o espaço e dizer que a gente sempre está à disposição e que o produtor do município de Canarana pode contar com a gente dentro daquilo que a gente pode ajudar profissionalmente, e também a gente pode auxiliar essas famílias a como a proceder de uma maneira diferente para a gente poder atender os objetivos de uma boa gestão, mas também levar para essas famílias que elas tenham mais dignidade de poder vender seus produtos, de poder primeiramente produzir, tá? E aí a gente adequar essa produção deles para ser comercializados de maneira que não precisam estar se escondendo de medo de fiscalização, de medo de perder essas mercadorias. A gente não quer isso e a gente está adequando, e essa é a nossa meta, e é assim que nós vamos continuar trabalhando enquanto estivermos à frente desta secretaria. Muito bem, Gil, foi uma honra receber você aqui, parabéns pelo seu trabalho, pela sua competência. A gente fica animado, a gente se sente motivado de ouvir resultados positivos que estão acontecendo em nosso município, e que continue dessa forma, né? E que 2026, né, você consiga colocar os seus projetos tudo em andamento, consiga de uma vez alcançar esses objetivos. E com certeza a população que está aí nos acompanhando nesse momento, principalmente a agricultura familiar, como você disse, a gente sabe que estavam muito desassistidas, né? E agora a gente está vendo uma luz no final do túnel, ouvindo agora propostas, né? Ouvindo esperanças de futuro. E assim, a agricultura familiar, ela é viável, ela é rentável, mas sempre precisa de ter aquele apoio, né, Gil? Aquele empurrãozinho, né? E aquela orientação, e vocês estão oportunizando isso aí. Eu falo assim, o Gil, secretário, eu não consigo fazer nada sozinho, eu tenho uma, sim, equipe trabalhando com a gente, e eu sempre falo nas reuniões e sempre agradeço as pessoas que estão trabalhando comigo na secretaria, que o mérito é delas, né? Então a gente pensa, eles executam, e eu sempre falo que no primeiro ano a nossa equipe na secretaria iria se arrebentar trabalhando para nós colocar a casa em ordem, sim, tá? Nós tivemos e os números mostram isso, sim. Quando a gente fez a brigada de incêndio, por exemplo, nós trabalhamos esse ano com uma equipe reduzida, revezamos um veículo da Secretaria Municipal de Agricultura, nós reduzimos em mais de 45% os focos de fogo no município, né? Por que isso? Porque nós criamos exatamente, criamos uma parceria juntamente com o Preve Fogo, que é essa turma que fica aqui no escritório do IBAMA, para fazer orientação e combate de fogo antecipado, prevenir possíveis focos de fogo na área indígena, sim, principalmente na Pimentel Barbosa. Uhum. E nos reunimos com o sindicato rural. Os produtores rurais de Canarana foram os nossos parceiros primordiais. Sim. Tá? Então a gente fez um trabalho conjunto, onde identificamos quais os dias da semana que dá mais foco de fogo e qual que são as origens do fogo. A gente identificou tudinho. Uhum. Então assim, trabalhar com competência, trabalhar com uma visão. Imagina você, o dinheiro está ruim para o produtor rural, imagina para o setor público.
né? Então a gente precisa fazer uma gestão bem feita do recurso que se tem, entregar resultado para o cidadão. E eu sempre falo, e eu fico preocupado, é interessante a gente ter um feedback. Esse feedback vem do produtor que nos atende. Quase não existem reclamações. E aí eu sempre me questiono, o nosso feedback ele está sendo bem feito ou o nosso trabalho então está sendo bem realizado? Né? Existe uma balança. A reclamação não vem, mas por que não vem? Porque o produtor não tem medo de fazer uma reclamação ou o nosso trabalho está sendo bem feito? Então assim, eu sempre falo que o GIL está aqui na sociedade, a gente participa dessas entidades todas aí e a gente sempre está à disposição, e a Secretaria Municipal ela também está à disposição para tirar qualquer dúvida, levar orientação e buscar soluções para essas situações das mais variadas que tem no município. Esse é o nosso trabalho e sempre digo assim, quando o prefeito Wilson me fez o pedido para assumir essa gestão na Secretaria Municipal de Agricultura, a gente teve que pensar muito, né? Então, porque é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho que a gente trabalha, a gente fala muito da agricultura familiar no município. Sim. Mas nós temos que lembrar que além da Secretaria de Agricultura, eu faço gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Também. Ela é 2 secretarias numa só. E é uma secretaria municipal. Então eu tenho desde o produtor do agro para dar uma atenção, e o pequeno produtor, né, o meio ambiente. Então é bem complexo, mas graças a Deus a gente, com força e vontade, uma boa equipe trabalhando conosco, nós vamos mostrar mais resultados ainda para a sociedade.